Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui continuar, só aqui o volume. Vamos continuar com a nossa aula sobre arredondamento, né? Então, vamos resolver essa segunda parte aqui da tabela e verificar o que significa esse SF, né? SF stands for, significa significant figure. Significant figure, eu gosto de falar para meus alunos que é aquele cara que joga no jogo, é o personagem do jogo que é mais importante, né? Tem os NPC, né? Non-Player Character, acho que é isso, né? E aqueles que só ficam no fundão lá, que não fazem parte do jogo, né? Então, SF é o cara que é uma figura significante, né? Em português, como eu disse antes, é o dígito significante, no caso, né? Então, mais do que definição, vamos fazer exemplo aqui para a gente poder ver como é que funciona, afinal de contas, né? Então, nós temos aqui esse número 35.723, com duas figuras significant figures. Nós vamos ver nós vamos contar, então, a partir daqui, né? Essa é a primeira significant figure, essa é a segunda significant figure. Então, aqui, a gente corta aqui, né? No 35. E a gente, desses números aqui, eles não vão entrar no jogo. Então, como é que eu chamo eles de zero? Vou chamar eles de zero, tá bom? Só que, detalhe, quando a gente corta bem aqui, a gente tem que também olhar para esse número bem aqui, né? O número que está depois do 5. A gente cortou bem aqui no meio, o número depois desse 5 é o 7. Se ele for igual ou maior que 5, então a gente arredonda esse 5 aqui para 6, certo? Então eu vou escrever aqui como é que vai ficar. A gente vai cortar no 35, né? Só escrever aqui, 35. Só que, como o 7 é maior ou igual a 5, então nós vamos arredondar para 6, tá bom? Eu jogo 6 aqui. E o resto dos personagens aqui, eles vão ser NPC, né? Não vão jogar o jogo, não vão fazer parte do jogo. Similarmente, vamos fazer para esse número aqui embaixo, né? De maneira similar. No caso aqui, duas figuras significantes. Mesma coisa, tá? Nós vamos olhar para a primeira figura significante, segunda figura significante. Vamos cortar bem aqui. Como o número depois do 2 é 1, ele é 1, ele é menor que 5, não é igual ou maior que 5. Então, a gente vai escrever desse jeito aqui, do jeito que está aqui, tá bom? E vamos adicionar os outros números 0, 0, 0. Só que 0 depois da vírgula não precisa colocar, né? O 0 após a vírgula. Se quiser, não tem problema, mas não precisa, tá? No caso aqui eu chamo de vírgula, mas é o ponto, que pra gente no Brasil é vírgula, né? Então é o 42 mesmo, é ele mesmo, tá bom? Se quiser colocar, não tem problema nenhum, como eu disse, né? 0, 0, 0. No canto, isso aqui é 42, então só para efeito de que fique na sua mente, eu vou colocar aqui, é o 42 em si, tá? Agora, isso aqui é interessante, o próximo exemplo de baixo, ele... 0 não é significant figure, tá bom? Primeira coisa. Então, esses caras aqui não são considerados significant figures. É somente a partir do número diferente de 0 que a gente vai contar. Então, como que é a questão trazendo duas significant figures, então nós vamos contar a partir do número que não é 0. Não conta esse, não conta esse, não conta esse, não conta esse. Conta esse aqui. 1, 2. Corta bem aqui, né? Corta bem aqui depois do 5, né? Então, e aí nós vamos olhar para o número que está aqui, né? Depois do 5. Como depois do 5 está o 4, ele não é igual e maior que 5. Então, a gente vai escrever 65, do jeito que está aí, tá? Vamos escrever aqui, então, 0.00065. Tem aqui a resposta, tá bom?
Se fosse, por exemplo, aqui no lugar desse 4 fosse um 7, aí a gente ia arredondar para 6, né? Então, 0.00066 e assim por diante. Essa é a lógica da coisa, tá? Mas não é o caso aqui, então nós vamos desconsiderar que seja um 7, tá? A outra questão aqui, vamos olhar aqui. Aqui, bom, já começa do 2, então a gente pode considerar esses números, a partir do 2, já um significant figure, né? O 2 é significant figure, o 0, como ele está depois do 2, aí também vai ser, né? Isso só, a regra que eu disse agora há pouco é só quando o significant figure começa somente a partir do dígito diferente de 0, né? Então, nesse caso aqui já começa um dígito diferente de 0, então já começa aqui, né? Então, vamos lá, vai cortar um significant figure, 2, você vai cortar bem aqui no 20, né? No 0. Como o número depois do 0 é 3, aqui ó, é o 3, né? É o 3, então não é igual ou maior a 5. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente escrever do jeito que está aqui, né? O 200 no caso, né? Então a gente vai colocar aqui 2, 0. E o resto dos jogadores a gente vai colocar 0, 0, 0, tá bom? A gente pode colocar aqui, perdão, o 0 e do jeito que tá aqui, né? Os outros todos vão ser 0, então, se quiser pode colar ponto 0, 0, 0, mas não tem problema, não precisa, né? É o 200, simplesmente 200. Se quiser eu vou dar um tempo para vocês aqui fazerem esse de 3 significant figures, que é o que cai mais no IB, né? Esse aqui é o principal ponto. O IB cobra massivamente este aqui. Nunca vi esse problema. Raramente, acho que eu também nunca vi esse aqui em problema. Talvez alguns websites tem, mas esse aqui nunca vi. Esse aqui cai direto, né? Para arredondar para três figuras significantes. Pode paralisar o vídeo para tentar fazer aí, tá bom? Bom, provavelmente vocês já tentaram fazer. E agora a gente vai resolver aqui, né? Juntos, tá bom? Então aqui no caso de 3 significant figures, a regra é a mesma, tá bom? Nós vamos fazer aqui, vamos olhar para os 3 primeiros dígitos, tá? 3, 5, 7, ok? E vamos então cortar aqui no 7, certo? Depois do 7, pá. Bom, como depois do 7 é o 2, então não vai arredondar para cima, esse 7 aqui vai permanecer o 7. E esses caras aqui eles vão ser NPC, não vão entrar no jogo. Vamos escrever aqui o novo número para 3 significantes figuras. Vamos escrever 3, 5, 7. E como tem 2 dígitos sobrando lá, eu vou colocar 0, 0. Assim que se faz, tá bom? Igualmente, para esse número aqui, a regra é a mesma, tá? Regra é a mesma. Vamos colocar aqui 3 significant figures. Vamos contar 1, 2, 3. Vamos cortar bem aqui, né? No 1. Mas como o número depois do 1 é 8, então neste caso aqui, nós vamos round up, que fala, né? Vamos arredondar para cima. Então vai ser 42.2, né? 42.2. Se no caso, né? Se no caso aqui, se no caso em vez do 8 fosse um 3, aí ia permanecer a mesma coisa, né? 42.1. Mas no caso aqui, depois do 1 é o 8, ele é igual ou maior que 5, então arredondamos para cima. Não diferente, vamos olhar para o número aqui, né? Para este número, tá? E vamos fazer a mesma lógica que utilizamos agora há pouco. Vamos contar a partir daqui. 3 significant figures. 1, 2, 3. Então, é esse mesmo número aqui. É ele próprio. Tá bom? Então, 0.000.654, tá? Perdão, tô aqui na minha escola. Tô no horário de intervalo. E, finalmente, o último número aqui. 3 significant figures. Vamos contar. 1, 2, 3. Certo? Vai cortar bem aqui. Pá. Cortou bem aqui. Olha para o número que está na frente. O número que está na frente é 0. Então, permanece este número aqui. Ele mesmo é o que nós vamos escrever. O 203. 3 significant figures. Resumindo, vamos então só prestar bastante atenção neste 3SF aqui, que é o que
cai no IB, que é o que é mais importante. Esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos aí. E se for o caso, eu posso deixar um PDF aí com a resolução para vocês, tá bom?